Olá pessoal, é com grande alegria que a Aline e eu estamos aqui mais uma vez nesse vídeo para tratar de um assunto de suma importância. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Efésios, ao nosso estudo expositivo. E hoje vamos falar sobre a introdução à armadura de Deus, onde Paulo está falando sobre aqui a vigilância e a prontidão espiritual, não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente, uma alegria estar aqui novamente com vocês, como o Anderson disse, no nosso estudo expositivo. Para quem me conhece sabe que eu amo fazer estudos assim, expositivo das escrituras, porque assim é uma maneira de fundamentar o nosso crescimento espiritual, fundamentar o nosso alicerce da verdade, na única verdade que existe, que é a palavra de Deus, e continuando, né? Esse nosso estudo profundo na carta aos Efésios. Essa carta é uma igreja madura, uma igreja, como Paulo vinha falando, que já era uma igreja de filhos de Deus, que já tinham a certeza, que tinham as bênçãos celestiais, que já tinham tudo de Deus, mas que, como a gente vem vendo nos estudos, que era uma igreja de filhos de Deus, que já tinham tanto as suas bênçãos prometidas, consumadas, como um fato consumado, mas que também tinham suas responsabilidades como filhos de Deus. E o assunto de hoje, que vamos dar início a essa introdução da armadura de Deus, vamos falar com muito detalhe sobre esta grande responsabilidade que nós, como filhos de Deus, temos, que é de nos revestir dessa armadura para enfrentarmos a batalha espiritual que todo cristão enfrenta diariamente. Pois é, e se você ainda não é inscrito no canal, não espere terminar esse vídeo. Você pode agora mesmo apertar o botão aí, e é gratuito, né? Você não tem que pagar nada para se inscrever no canal. E isso nos ajuda, porque o fato de você se inscrever, de você interagir com o canal, o cérebro do YouTube, que é o algoritmo, ele vai entregar esse vídeo para outras pessoas. E isso vai nos ajudar muito. Então, se inscreva, faça interações, você pode dar o seu like agora, você pode fazer um comentário, nem que seja só um joinha ou uma mãozinha lá, e você estará interagindo com o canal. Isso com certeza vai nos ajudar e, como eu falei, de forma gratuita. Então já aperta o botão e já se inscreva no canal. Bom, a Aline vai aqui ler esses versículos, do versículo 10 ao versículo 13. Nós vamos dar uma introdução da armadura de Deus. E na semana que vem vamos falar detalhadamente sobre cada armadura, né? Sobre cada aspecto, cada significado dessa armadura que Paulo está falando. Então agora vamos ler esses versículos e vamos falar versículo por versículo então, Aline. Tá bom, vamos lá. A armadura de Deus, Efésios capítulo 6, tá bom, meus amores? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ai, amor, eu já me emociono, porque é tanta coisa linda para falar. Pois é, veja que Paulo aqui, ele começa nesse versículo 10 com uma ação, um apelo a uma ação. Fortalecei-vos no Senhor e no seu grande poder. Veja, Aline, que esse poder não é um poder nosso, é um poder de Deus. Que nós temos à nossa disposição esse poder, essa força, que não é a nossa força, não é a nossa autossuficiência, porque no mundo que nós vivemos,
se exalta esse poder humano, essa força humana. Mas aqui não, aqui é essa força, esse grande poder que é de Deus, que o cristão ele recebeu na cruz do Calvário, né? Esse poder, essa vitória. Então, essa força aqui que Paulo está falando, está lembrando os cristãos, não são as nossas próprias habilidades, não é a nossa própria capacidade, né? Mas é a nossa conexão com o nosso Deus, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Assim, levando em consideração, estamos no 6º capítulo, o último capítulo, aqui é o final da carta aos Efésios, né? Então, se a gente for fazer um balanço dos 5 primeiros capítulos de tudo que Paulo ensinou, de tudo que o cristão tem já em Cristo, somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, temos o poder do Espírito Santo na nossa vida, agora somos filhos da luz, temos que andar nas obras da luz, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo e na obra de Cristo. Isso aqui tá ligado com isso aqui que o Anderson acabou de ler. Fomos salvos por Cristo, por meio da obra dele, pela graça. Tudo vem dele, todo o poder, toda a força vem dele. Toda a fé que nos foi dada, foi ele quem nos deu, porque ele é o autor e consumador da fé. E aí ele diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para poder lidar com as situações cotidianas do nosso dia. Casa, família, igreja, filhos, pai, marido, funcionário, patrão. E aí Paulo agora termina com chave de ouro a carta, porque, amor, sede cheios do Espírito Santo para lidar com as situações corriqueiras do dia a dia. Agora Paulo vem e fala não de coisas corriqueiras do dia a dia, carnais, esposa, marido, filhos, trabalho, igreja, ministério. Não, agora ele vem e fala de coisas espirituais. Ele vem e fala da batalha espiritual do cristão, que todo verdadeiro filho de Deus enfrenta diariamente. E a gente vai ver no decorrer do estudo que existe picos na vida de um cristão que o dia é bem mal. Todos os dias enfrentamos lutas, mas existe aqueles dias bem maus. E a gente vai estudar isso com detalhe. Então Paulo vem aqui agora e fala, portanto, agora vocês têm que se revestir da armadura de Deus, da armadura espiritual, porque vocês vão enfrentar o quê? Inimigos reais e verdadeiros que existem, mas que vocês não podem ver. Porque uma coisa é tu enfrentar as dificuldades com pessoas que tu vê, marido, esposa, filhos, amigos, colegas, companheiros de trabalho, igreja, irmãos. Agora é a luta espiritual com um inimigo que a gente não pode ver. A vantagem dele já é uma imensa vantagem. A gente não pode ver ele. Então, como que a gente vence um inimigo que a gente não vê? O cotidiano corriqueiro, cheios do Espírito, a gente tem a sabedoria para enfrentar. Mas e agora, como enfrentar um inimigo que tu não vê? Porque nós temos um inimigo real e invisível. Então... Exato. E agora nós temos esse inimigo invisível que a gente não vê. Então a gente precisa se revestir do poder que vem de Deus. Por isso é isso que tu falou, amor. Portanto, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra? Qual é a principal característica de um filho de Deus que prova que ele é filho de Deus? Que ele vive na dependência de Deus. Que ele entende que ele é pecador, que ele é destituído da glória de Deus e que ele precisa do quê? Da graça que vem de Deus. É aquele que é pobre de espírito, que não é orgulhoso, que não é soberbo, que reconhece que vai a Deus diante de Deus de mãos vazias. É alguém que não sai por aí. Eu amarro, eu determino, eu amarro o diabo, sai diabo, e tu tá amarrado o diabo, pisa no diabo. Não. Isso é orgulho, é prepotência. Isso é uma pessoa totalmente desligada, desconectada de Deus e do Senhor. Não, Paulo é muito claro.
Não se conecte na força que está dentro de ti, no teu poder, na tua sabedoria, não. Fortalecei-vos no Senhor, porque é dele que vem a tua força, é dele que vem a tua estrutura para permanecer firme. E a gente já vai falar mais sobre isso. E também porque a ênfase desse versículo aqui é a soberania de Deus, é o poder de Deus, né? Ele está no controle de todas as coisas. Então o cristão, ele está conectado com Deus através do seu relacionamento. Então, essa conexão dele com Deus lhe dá o poder de Deus, para que ele possa, então, vencer nesse dia mal, vencer essa guerra espiritual. E aqui, no versículo 11, diz aí, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer falar sobre esse versículo, né? Sim, amor, só lembrando, né, que a gente tem que entender, nós estamos falando disso que o Paulo falou, que nós como cristãos temos que estar preparados, porque não é fácil ser um filho de Deus neste mundo. Não é fácil. Vamos ser perseguidos pelas pessoas, vamos ser perseguidos pelo mundo, vamos ser perseguidos pelo diabo. E a gente vai falar mais quando a gente entrar aqui nesse nosso adversário, nosso inimigo. Não é fácil, por quê? Porque temos inimigos de todos os lados, mas temos o principal inimigo, que é o Satanás, o nosso adversário. Então, por isso a gente precisa estar revestidos no poder de Deus. E só Deus que já, na verdade, Deus, Cristo já venceu esses dominadores e principados. A gente vai falar mais sobre isso. Mas nós, como os filhos de Deus, temos que estar preparados para isso. E nós temos que entender que a natureza dessa nossa batalha, dessa nossa luta, ela é espiritual. Ela é espiritual, ela não é física, como a gente falou anteriormente. Não é um inimigo que a gente vê. Não é um inimigo que a gente pode bater boca com ele, que a gente pode ver ele, pode saber os passos dele. Não, é um inimigo invisível que age desde antes que a gente pensasse em existir. Então, é uma luta, olhando assim. Por que a gente tem que ser fortalecido na força de Deus? Porque olhando assim é uma luta completamente desproporcional, né? Um inimigo invisível, um inimigo que tem anos-luz na nossa frente, que conhece, que sabe muita coisa, tem experiências de 6.000 anos de história, fora que ele teve na eternidade, e enfim, lá quando ele caiu do céu. Então imagina, é uma luta desproporcional. Por isso que a gente não pode ser orgulhoso e petulante de achar que a gente pode vencer na força do braço ou no grito. Tá amarrado, diabo, te expulso daqui, diabo. Não é assim, não. Não é na força do grito que tu vai vencer. Não. É esse revestido do poder de Deus, porque temos um inimigo real. E a gente vai entender um pouquinho mais. Mas agora eu queria falar o quanto este inimigo, ele é astuto. Daqui a pouco a gente vai falar do equilíbrio, do entendimento em relação ao diabo. Eu até já vou falar agora, amor, né? Eu vou falar agora. Por quê? Porque existe um grande desequilíbrio no mundo evangélico com relação ao diabo. Tem aqueles que não acreditam em nada. Até não digo nem só no mundo evangélico, no mundo mesmo. Tem aqueles que não acreditam nem em Deus, nem em céu, nem em inferno, muito menos no diabo. Tem aqueles cristãos que dizem, eu prefiro nem falar no diabo, porque como se não falar é como se ele não é melhor, que daí parece que não existe, né? Ignoram o diabo completamente. Tem aqueles que preferem ignorar e que ignoram, não, é só aqui, deu e acabou, não, não, o diabo tá lá no cantinho dele, enfim. Tem aqueles que ignoram o diabo em alta ou grande escala e tem aqueles que vivem em torno, em função do diabo. Tudo é o diabo. Tudo, a dor de barriga é o diabo, a dor de cabeça é o diabo, a dor de dente é o diabo, o chinelo arrebentou foi o diabo, porque é o diabo, porque tudo é o diabo por detrás de todas e qualquer situações, tudo é o diabo. Tudo é manifesta diabo, sai diabo, qual é o teu nome diabo, e o demônio tá destruindo, e o demônio tá fazendo, e a macumba que foi feita, o diabo que entrou, tudo isso, é um total desequilíbrio.
Nós, como os filhos de Deus, nós temos que seguir o padrão bíblico. Nós cremos que o diabo existe? Claro que sim, não seríamos nem loucos. Estamos estudando aqui agora o inimigo, o adversário, que o próprio Senhor Jesus falou, o príncipe deste mundo, Satanás, o inimigo da vossa alma. É claro que cremos no diabo, é claro que cremos nos demônios, claro que sabemos do poder que eles têm, da ação deles que eles têm no mundo, na vida das pessoas, mas a gente não pode esquecer que, como dizia Lutero, amor, até o diabo é o diabo de Deus. Não podemos esquecer que o diabo também é uma criatura e ele está debaixo da autoridade e da soberania de Deus. O diabo não pode ir além daquilo que Deus permite. Lembra de Jó? Toca nisso, mas na vida dele tu não vai tocar. Então, existe esse desequilíbrio. Cremos nos demônios, cremos no diabo, Satanás, nosso adversário, e é contra ele que nós lutamos, e esse é o nosso estudo, mas o que não cremos? Na bagunça do falso evangelho, que vem diabo até no cabelo de ovo, na casca do ovo, que tudo é o diabo, porque daí assim tira a responsabilidade do ser humano. Olha só como o falso evangelho é sutil. Quando tu coloca a culpa no diabo, na macumba, na inveja, tu tira a responsabilidade do pecado do homem. E tu faz do homem, em vez de um pecador, uma vítima do diabo. E aí o diabo deita e rola na vida dessas pessoas, né? Então aí ela vai fazer corrente para expulsar o diabo, ela vai usar a fé e os gritos dela de fé para expulsar o diabo. Então tem que ter este equilíbrio. Temos sim um inimigo real e ele se chama diabo, Satanás, o adversário, o acusador. E é contra estas hastes demoníacas, satânicas que nós lutamos. Mas é muito importante entender que todo o agir dele está debaixo da soberania de Deus. E daqui a pouco mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas amor, falando aqui dessa cilada, porque esse inimigo, ele é real. Assim como a gente conversa com vocês aqui, ele é real. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Mas ele é real, e ele age, e ele atua de forma astuta. Amor, essa palavra cilada aqui no grego, tá? Ela é a palavra metodeia, da onde vem a palavra método. Sabe a nossa palavra método no português que nós usamos? Este é o método pelo qual eu faço isso, aquilo, essa... O que significa o método? O método significa uma maneira esquematizada, extremamente organizada, articulada com todos os detalhes na minha mente do plano e do projeto que eu quero executar. Então, olha a palavra que Paulo usa no grego para falar, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para poder ficar firmes contra a metodeia do diabo, contra este método minucioso, específico, detalhado, cheio de estratégias do diabo contra a gente. Olha só como Paulo escolheu a palavra que combina certinho com o diabo, que é como ele trabalha, nos detalhes. Ele sabe como agir. O diabo também ele tem essa sutileza, este cuidado, que ele não é apressado para fazer as coisas. Ele vai agindo, ele vai deixando as coisas acontecerem, ele vai articulando, ele vai sondando, ele vai vendo as estratégias, os pontos estratégicos, para que naquele momento que ele agir, ele vai agir de uma maneira que ele desestruture a pessoa completamente. E lembrem-se, a gente está falando de filhos de Deus, tá? De filhos de Deus. Por que vocês acham que Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir da armadura? Quem é que se reveste da armadura de Deus? Para quem que é a carta de Efésios? Para quem que ele está falando o tempo todo? Filhos de Deus. Então, isso aqui não é para incrédulo. Na vida dos incrédulos, o diabo age de uma maneira completamente diferente. Essa é uma exortação aos cristãos, aos filhos de Deus. Exatamente. Paulo está descrevendo aqui como o cristão deve se equipar, porque ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós estamos em uma batalha espiritual. Né? E um soldado, como que um soldado ele se prepara? Porque Paulo estava falando daquela época. Como que um soldado romano se preparava? Nós vamos entrar mais em detalhes na próxima semana sobre a armadura, mas ele está aqui falando, descrevendo aquele exército romano, que era um exército poderoso, que era um exército que usava suas armaduras, né, e enfrentavam guerras. Então, ele está usando essa, como se diz, essa analogia, esse exemplo, né, esse tipo de exemplo, para que nós possamos compreender como nós devemos também espiritualmente estar equipados com essa armadura, preparados para essa guerra espiritual. Nós, os filhos de Deus, cristãos, como devemos nos equipar? Então, como aqueles soldados romanos eles se preparavam para a guerra, assim nós, os filhos de Deus, os cristãos, devemos estar preparados, equipados para essa batalha espiritual. E Paulo está falando aqui para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, é óbvio que essa armadura não é física, que ela não é uma armadura física, que ela é espiritual, e que nós devemos nos vestir dessa armadura que foi disponibilizada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário, quando ele venceu o diabo, venceu a Satanás na cruz do Calvário, ele disponibilizou para os cristãos essa armadura. Então, nós temos essas armas aqui, né? Essa armadura disponibilizada para nós. E quando nós lemos esse texto ali, não sei você, mas quando eu leio esse texto de Efésios, eu sempre lembro daqueles filmes épicos, né? Por exemplo, Coração Valente, quando aqueles soldados eles estão na guerra e quando o personagem principal lá, o Mel Gibson, ele vem à frente do exército, ele começa a falar com aquele exército, com aqueles soldados que estão ali cansados, feridos e estão até desanimados. E ele vem e começa a instruir aqueles soldados. E você vê que os soldados começam a reagir, começam a ter forças para lutar. Então eu lembro desses filmes épicos e eu começo a imaginar como Paulo aqui no final, porque aqui ele está no final dessa carta, né, de Efésios. Aqui ele está exortando os cristãos aqui a essa batalha espiritual, a essa vigilância, né, a esse alerta. E eu fico imaginando que Paulo ele está aqui com todas as suas forças, falando com esses cristãos e exortando de uma forma muito forte para que eles estejam firmes, para que eles estejam também revestidos de toda essa armadura, para que eles possam estar firmes, não é mesmo, Aline, contra essas investidas do mal. Eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre isso com relação a esse cuidado, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, repito, a gente não pode nem subestimar o diabo e nem superestimar o diabo. Não sei se fica claro isso, amor. Nem dar poder demais para ele, achando que ele tem o controle sobre a nossa vida. Quem tem o controle da nossa vida de filho de Deus é o Espírito Santo, é o próprio Deus, o próprio Cristo. Mas também a gente não pode superestimar ele. Lembra, como Pedro dizia, o diabo, vosso adversário, acusador, aquele que acusa, está onde? Do teu ladinho? Não. Ele disse, ao teu, em português qual é a palavra? Porque às vezes eu confundo em espanhol com português. Qual é a palavra em espanhol? Ao redor. Como é que é em português? Ali, ao redor. Né? Ao redor, né? Então, eu confundo, às vezes eu falo em espanhol. Então, o diabo, vosso adversário, está ao vosso... Como é? Derredor, procurando oportunidade para dar o bote. Se o diabo tivesse poder
independente de Deus, vocês acham que ele ia ficar ao redor? Ali? Só assim ao redor? De vez em quando dando uma sacadinha de unha? Não, ele devoraria a gente. Mas justamente porque ele não é uma criatura independente de Deus, ele está debaixo da autoridade de Deus, então ele fica o quê? Procurando oportunidade para atacar o Filho de Deus, amor. E quem é que dá essa oportunidade para o diabo atacar? Aqui, ó. Eu e tu. Por isso, Paulo vem falando, vocês têm que estar fortalecidos na força que vem de Deus, na força que vem do Senhor Jesus Cristo, para poder resistir com a armadura de Deus, para poder resistir firmes. As estratégias, os métodos que o diabo vai agir contra ti, filho de Deus. Porque ele vai tentar. Por quê? Porque ele sabe que filho de Deus não perde salvação. Mas se ele puder fazer com que tu perca o gozo da salvação neste mundo por causa do pecado ou por causa do sofrimento e dos problemas, ele vai fazer. Ele vai maquinar. Ele vai maquinar. Ele se alimenta do sofrimento das pessoas, dos filhos de Deus. Ele se engrandece, ele nos acusa. O diabo, vosso acusador, que sobe de dia e de noite para nos acusar diante de Deus. É tudo que ele quer, uma oportunidade que nós venhamos vacilar, que nós venhamos tirar o capacete, a couraça, descansar, amolecer, como fez Davi. Para que ele possa ir, subir, acusar e jogar na cara de Deus. Olha lá teu filho. Ele sabe que nós não podemos perder a salvação, mas o que a gente perde? Comunhão. E se a gente perde comunhão, a gente perde o gozo, a alegria, o prazer, o ânimo de meditar nas escrituras, o ânimo de orar, porque daí a gente já não se acha tão digno, a gente não é merecedor de nada, mas aí a gente se acha completamente indigno de clamar a Deus, e assim o nosso crescimento espiritual é barrado, o nosso amadurecimento espiritual vai diminuindo e a gente vai perdendo cada vez mais comunhão e perdendo recompensas com Deus aqui no nosso crescimento espiritual e na eternidade. Então vocês veem a necessidade de resistirmos e estarmos firmes contra a investida do diabo. E amor, eu preciso falar aqui desse ficar firmes, porque é muito importante para nós cristãos entendermos isso. Aqui, Paulo está dizendo para que nós venhamos ficar firmes. Quando vem uma luta, um problema, uma dificuldade, é que a gente vê se a pessoa está firme ou não. Tá lá uma árvore plantada, vem um furacão. Se aquela árvore tem raízes profundas, pode vir o furacão que for, não vai derrubar. Mas se aquelas raízes for uma raiz fraquinha, vai vir um ventinho e vai derrubar. Por que eu estou fazendo questão de falar isso? Porque Paulo fala estar firmes. Olha só o que o falso evangelho ensina com relação a dar todo o poder e autoridade para o diabo. Porque no falso evangelho, na seita do mundo, da fé, do poder e dos milagres da fé e manifestações de demônios, o diabo tem tanto poder quanto Deus. Aliás, às vezes o diabo tem muito mais poder do que Deus para eles. O que acontece? O que o falso evangelho dos milagres e da manifestação dos demônios fazem? Fazem as pessoas acreditarem que nós é que temos que ir atrás do diabo. Nós é que temos que ir enfrentar o diabo. Nós é que temos que ir e amarrar o diabo, nós é que temos que fazer votos e campanhas para amarrar o diabo, fazer corrente contra o diabo, corrente de libertação, que isso tu não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum, corrente de libertação de demônios. Na Bíblia existem manifestação de demônios, sim, mas tu nunca vai ver Jesus e os discípulos indo atrás de manifestação de demônios e marcando reuniões para expulsar demônios. Isso não existe. Nem na Bíblia do próprio diabo existe isso. Na Bíblia existem situações em que Jesus estava no templo, estava pregando e os demônios manifestavam e eles eram expulsos em nome de Jesus. Os discípulos a mesma coisa. Eles estavam pregando e manifestavam o demônio, e é isso que é o que um filho de Deus faz. Tu não sai procurando o diabo. Tu não sai procurando demônios para manifestar. Tu não dá mais poder pro diabo do que ele tem, inclusive dá microfone pro diabo falar. Tu não vai ver isso na Bíblia em lugar nenhum. Tu vai ver Jesus mandando o diabo calar a boca.
Cala a boca, fica quieto, cala-te. É isso que tu vai ver Jesus falando. Então, veja bem, o falso evangelho manda tu ir atrás do diabo, tu pisar no diabo, tu amarrar o diabo, tu fazer campanha contra o diabo. Aqui Paulo está dizendo, é para tu ficar firme contra as investidas do diabo. Ou seja, não sou eu que vou atrás do diabo, é o diabo que vai vir contra mim. Paulo está dizendo. Jesus falou. É o diabo que vai vir contra ti. Mas aí tu vai estar o quê? Preparado com a tua armadurinha na força do Senhor. Porque daí quando o diabo vir, ele vem e tu tá o quê? Firme. Tu não vai ser arrancado das tuas raízes, do fundamento aqui, ó, da verdade. Porque tu tá firme, então não é tu que vai atrás do diabo, catar o diabo em casca de ovo. O diabo vai vir, não te preocupa que ele vai vir. Pode ter certeza que ele vai. Se tem uma coisa que ele faz é ir buscar os filhos de Deus para tentar tirar o gozo da nossa alegria, da nossa comunhão com Deus. Ele vai. Mas se tu estiver firme aqui com a armadura, que a gente vai estudar com todo detalhe, então ele pode vir que tu vai estar firme. Mas aí olha só o teu compromisso de filho de Deus de te preparar. Pois é, essa armadura então ela não é física, né? Ela é espiritual, para que nós possamos estar firmes contra o pecado, contra todo o mal. E agora nós vamos falar do versículo 12, que diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja que Paulo está enfatizando aqui que a nossa luta não é contra adversários de carne e de osso. O nosso ataque não é contra os adversários físicos, né, ou a nossa defesa contra os adversários físicos, mas ele está falando contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nesse mundo em que nós vivemos aqui, nós estamos cercados desses inimigos aqui, que não são visíveis. Eles são invisíveis. O diabo é invisível, Satanás é invisível. Nossos inimigos reais são invisíveis. Então, a nossa luta é contra esse mal. E nós temos que estar revestidos dessa armadura para isso, como a Aline falou agora, para estarmos firmes. Quando ele vir. Possamos ficar firmes quando ele vem. Nos atacar, e vai nos atacar sim. De todas as maneiras. O diabo trabalha, gente. Esse inimigo invisível. Vamos levar. Levando em consideração que Paulo fala aqui, né? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Levando em consideração que Paulo aqui estava preso, né? Vocês sabiam. Aqui, quando Paulo escreveu a carta para os romanos, ele estava. Para a carta aqui, para os Efésios, ele estava preso em Roma. Ele estava preso numa casa, né? Uma prisão domiciliar, onde ele tinha 24 horas por dia um soldado romano ali do lado dele, 1 ou 2 ou mais soldados romanos. Daí, inclusive, ele tirou essa analogia da armadura, que a gente vai ver mais com detalhes. Mas então, e ele estava preso por quê? Por causa do imperador romano que tinha mandado prender ele. Então ele está falando, gente, a nossa luta não é contra a carne, ó. Soldados que estão aqui tratando ele mal, o imperador que queria decapitar ele mais na frente, ó, que queria incendiar Roma e botar a culpa nele. Ele sabia que muito além dos judeus pecaminosos, dos romanos pecaminosos, da maldade do ser humano, que já é maldoso por natureza, ele ainda dizia, a nossa luta não é contra isso, não é contra o ser humano, não é contra a carne. A nossa luta é contra o diabo, o nosso real inimigo, adversário invisível, aquele que a gente não pode ver.
Então ele vem e fala, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Gente, o diabo, ele vem. Por isso que é importante a gente entender isso. Tu não precisa sair procurar o diabo ou te precaver de fazer corrente, fazer libertação, como o falso evangelho fala. Não, o diabo já saiu, mas agora tu tem que te precaver para ele não voltar. Mas aí para isso tu tem que estar ali fazendo rituais, fazendo. Não, gente, não. Isso aí é só maldição para tua vida. Não, o teu papel como filho de Deus é ficar firme, aqui preparado, com as armas da fé, com a armadura da fé. Porque ele vai vir, e a principal área que o diabo trabalha é na mente. Na mente e no coração, que é a nossa alma, que é o centro das nossas emoções. O diabo, ele age aqui, primeiramente aqui, ó, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, criando sofismas, criando um nó na nossa cabeça de ideias, de coisas, de preocupações, de maldade, maquinando, planejando. Primeiro ele vem e age na tua mente. E ele age nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Ele age de uma maneira que ele vai te enredando, que ele vai te prendendo até ele poder dar o bote, te derrubar, inclusive, num pecado, porque ele vem primeiro com a tentação, ele vem com as provações, e ele vem com a talagada final, que é quando tu cai no pecado, é quando tu deixa de resistir ao diabo, e então tu acaba caindo no pecado. Mas tudo começa o quê? Em pensamentos, em ideias, em sentimentos. O ataque do diabo é principalmente esse, na mente e no coração, nas nossas emoções e pensamentos. É a maneira que ele usa para articular a destruição emocional e inclusive física do Filho de Deus. Espiritual, não, porque o Filho de Deus não morre mais espiritualmente. Um filho de Deus não perde a salvação, mas como a gente já falou, ele vai agir para acabar com a nossa comunhão, com o nosso gozo, com a nossa alegria. Então, olha só a importância de a gente conhecer esse inimigo e de saber, né, amor? E outra maneira que o diabo tem esse acesso à nossa vida, a vida de um filho de Deus, que é quando a gente não está revestido dessa armadura, é quando a gente deixa de obedecer exatamente isso. Quando Paulo fala, resistir ao diabo, né? Submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que ele vem contra ti, ele vem contra a gente, mas a gente tem que resistir ele firme para que ele fuja. Olha só, não é tu que vai atrás do diabo, mandando ele manifestar e amarrando e nada, e daí ele foge. Não, ele vai vir. Mas se tu estiver firme e resistir ele vai fugir, ele vai cair fora. Mas tem muita gente, amor, que em vez de se submeter a Deus e resistir ao diabo, ela se submete ao diabo e resiste a Deus. Então o diabo tem todo poder e autoridade para vir e agir naquela vida, né? Então olha só a importância desse nosso entendimento aqui. Pois é, o fato é que todos nós, os cristãos, estamos envolvidos nessa guerra espiritual. E temos que estar, então, revestidos e reconhecer que existe essa guerra, reconhecer que temos esse inimigo real, que ele existe, que ele é o diabo, que ele é Satanás. Então, é isso que Paulo está exortando os cristãos. Olha, vocês têm um inimigo real, vocês já estão envolvidos nessa guerra. Importantíssimo, né? Isso, amor. Não é uma guerra que tu opta, eu quero entrar ou não. Tu já tá nela. Pois é. Não tem como escapar dela, tu já está dentro dela. Só o fato de tu ser um filho de Deus, tu já tá nessa guerra e não tem como escapar dela. E eu acho que ainda é bem importante a gente frisar aqui, todos os detalhes que Paulo dá deste nosso inimigo, amor. Que é um inimigo real, é uma batalha real, ela existe, diária, nós já estamos envolvidas nela até os dentes, e o nosso inimigo é um inimigo forte. É um inimigo forte. Ele não é independente, ele não age sem a autoridade de Deus, mas ele é um inimigo forte, pronto para devorar e nos acusar.
Então a gente vê e nós temos essa consciência, porque muitas vezes nos acusam de não crer no diabo e nos demônios e menosprezar e dizer que o diabo não existe. Jamais. Seria ilógico, tolice, crer na Bíblia e não crer nisso. E nós tanto cremos que frisamos, e vamos frisar aqui esse capítulo 12, quando Paulo fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha todos os adjetivos que Paulo dá para o diabo, para os seus anjos e para os demônios. Principados, potestades, anjos caídos, dominadores, demônios, opressores, inimigos, acusadores, adversários, nas regiões celestes, porque é onde os anjos caídos atuam com Satanás. Satanás atua nas regiões celestes, é a morada dele, ele é o príncipe desse mundo. É bom sempre falar, lembrando que no inferno não existe demônios, demônios não estão no inferno, assim como Lúcifer, Satanás também não está no inferno. Os demônios, os anjos caídos e Satanás estão nesse mundo espiritual. Eles estão nas potestades, nos ares, agindo. Satanás, o líder, o cabeça, agindo nos líderes. Inclusive, só aproveitando tua fala aí, Satanás não é o nome do diabo. Satanás é um nome de um cargo. O governo desse mundo está debaixo do diabo, claro. Ele está debaixo do poder de Deus, do controle de Deus. Ele acha que ele está livre aqui, mas ele não está livre. O diabo não faz nada se Deus não deixar, se Deus não permitir. Como a Aline falou, até o diabo é o diabo de Deus, porque ele não age livremente. Mas o governo desse mundo está debaixo do poder de Satanás, da autoridade de Satanás. Então, para você entender isso, olha a nossa guerra espiritual nesse mundo, né? Como o diabo, como seus demônios, o próprio Satanás, ele está aí maquinando, fazendo de tudo para que os cristãos venham ter incertezas, para que os cristãos venham duvidar, para que os cristãos venham enfraquecer. Repetindo, o cristão não perde a salvação, mas o diabo pode maquinar com pensamentos, com setas, com flechas, como a Bíblia diz aqui, inflamadas, envenenado, contra o cristão. Mas ele não vai perder a salvação. Mas ele pode cair em dúvida, ele pode cair em incerteza se ele não está com essa armadura, revestido dessa armadura. Né? Exatamente. Veja que Paulo faz questão de usar todos os nomes possíveis para nos alertar disso. O inimigo é real e ele é poderoso. Não poderoso por si só, porque ele não age sem a permissão de Deus, mas ele está aí agindo, e se tu der brecha, ele vai entrar e vai fazer de tudo para destruir a tua vida terrenal aqui, a tua comunhão com Deus, tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar o teu gozo e tirar as tuas recompensas que tu tem na eternidade com Deus, porque quando o cristão peca, ele vai perdendo cada vez mais essa intimidade com Deus, né? Então, enfim, olha só, eu queria frisar muito nisso, que Paulo faz questão de nos alertar de todas as formas possíveis que nós temos um inimigo real, e é diário. Se a gente pudesse enxergar, a gente enxergaria um mundo espiritual que é mais real do que esse que a gente vive, porque é aquele que realmente é o espiritual. Nós nos assustaríamos de ver tanto anjo caído, de ver tanto demônio pairando nesse mundo, nesses ares, trabalhando e agindo e atuando nos líderes das nações, das cidades, dos estados, dos governantes, os demônios diretamente na vida das pessoas. Então, gente, é uma batalha espiritual e nunca negamos isso. Nunca negamos isso. Só simplesmente damos poder para quem tem poder, para Deus. E o diabo como capacho de Deus. Mas ainda como capacho de Deus, ele pode atuar como um inimigo feroz se nós não estivermos aqui com essa armadura, revestidos da fé. É verdade. E o mundo em que nós vivemos, ele se concentra nos inimigos visíveis. Nós, os cristãos, não. Sabemos que somos rodeados pelos inimigos invisíveis, por essa luta, por essa batalha espiritual.
Bom, e o versículo 13 diz aí: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja como o versículo 3 aqui, o versículo 13, ele nos exorta a vestir todas essas peças, né, da armadura de Deus. Toda, né, amor? Toda. Não pode faltar nenhuminha. É toda. Imagine um soldado indo para a guerra faltando o capacete, ou faltando a sua bota, né? ou faltando o escudo. Não, ele tinha que estar completamente ali revestido da sua arma de guerra, porque ele estava indo para um campo de batalha, para um território perigoso de batalha. E nós estamos constantemente nesse mundo, nessa zona de guerra, nesse campo de batalha. Estamos envolvidos, estamos nessa guerra. Imagine que o cristão está sem uma peça da armadura. Não pode, nós temos que estar revestidos com todas as peças. Por isso que ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Nós só podemos, então, resistir no dia mau e vencer, né, tudo, como ele diz aqui, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, constantemente nós vamos estar nessa guerra. E nós temos que vencer tudo. Não nós. Nós já vencemos. O Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário. Mas nós só podemos vencer exatamente porque temos as armas dele. Porque ele nos disponibilizou essas armas na cruz do Calvário. Não vencemos por nós mesmos. Por isso devemos estar revestidos com toda a armadura. É que assim, o diabo já foi derrotado na cruz, né? Por isso que a gente bate tanto contra o falso evangelho, que dá tanto poder pro diabo, né? Dá poder para alguém que não tem esse poder mais, porque ele já foi vencido na cruz. Cristo já despojou todos os principados e potestades na cruz. Satanás já derrotou todos esses inimigos. Mas o diabo é aquele anjo caído rebelde, sabe aquela pessoa que tu... nenhum exemplo confirma o que realmente acontece, mas é só assim, sabe aquele funcionário rebelde que é demitido porque é incompetente, porque faz tudo errado, e daí ele fala, tá bom, eu vou sair, mas também vou estragar tudo que eu puder antes de sair, daí vai lá e estraga todo o trabalho dele, pra deixar mais estrago. Ele sabe que ele já foi derrotado, ele já sabe que ele já foi demitido, mas aí também ele vai lá e se vinga, ele vai lá e faz um monte de coisa ainda antes de sair, tudo que ele puder fazer até o último minuto que ele sair. É exatamente assim o diabo, ele já foi destruído na cruz. Só que até o tempo dos gentios acabar, até a segunda vinda de Jesus voltar, e inclusive depois que ele for preso por 1000 anos e ser solto, a última oportunidade que ele tem, ele ainda vai tentar causar novamente uma nova rebelião. Por quê? Porque ele é aquele rebelde que sai, quer saber? Eu fui destruído, mas também agora eu vou acabar com o que eu puder, vou levar quantos eu puder comigo. É mais ou menos assim. Esse é o papel do diabo. Então, e olha só, amor, olha só, a nossa batalha, vocês viram aqui de novo o que eu falei lá em cima, é uma batalha de resistência. De se manter o quê? Firmes. Repito, não é como o falso evangelho diz que nós temos que ir para cima do diabo. Não, o diabo já vai vir por conta própria. Ele já vai vir. Mas viu que a nossa batalha aqui é uma batalha de resistência? Ó, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firmes no dia mau. Olha a batalha de resistência, meus amores. Olha só. O papel do cristão é só permanecer firme, resistente. Esse inimigo já foi vencido na cruz. Ele está vindo agora com um resquício de ira e de ódio, porque ele é o próprio ódio, a própria ira contra a gente. Mas se a gente estiver revestido de toda a armadura, a gente vai permanecer o quê? Como diz aqui no final? Inabalável, como aquela raiz daquela árvore que aguenta todo e qualquer tufão temporal, de tsunami, que enfrenta tudo. Por quê? Porque resiste na força do poder de Deus e do Espírito Santo, né? Isso aqui eu quero até falar, porque isso aqui reforça
que os cristãos, eles vão perseverar até o fim. Eles vão persistir até o fim, eles vão estar vigilantes até o fim. Porque a exortação vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo para eles. Então isso aqui reforça isso, mostra essa perseverança dos santos, né? De que eles vão perseverar, de que eles vão estar vigilantes e em preparação constante. É assim que o cristão vive, o cristão verdadeiro, o cristão, aquele que é um cristão verdadeiro, que verdadeiramente foi eleito, que foi regenerado por Deus, que foi salvo por Ele. Então, veja como reforça isso. E... pode falar. Só mais um detalhezinho. Mas viu que está escrito aqui? Que nós não estamos livres do dia mal? Já estamos numa batalha diária, constante, todos os dias, uma batalha nós mesmos, interna, a batalha contra o mundo, contra tudo, né? As lutas, os problemas, as dificuldades que enfrentamos. Quando tu vê, vem uma, daqui a pouco vem outro, da onde tu menos espera. É constante, mas também tem aquele dia mal. Esse dia mal aqui, ó, para que possais resistir o dia mal, a palavra no grego é maligno, o dia maligno. Existe na vida de um filho de Deus, de cristão, aqueles dias malignos, aqueles dias bem mal, aqueles dias, o mundo jaz no maligno, né? Tudo já é horrível, todos os dias a gente tem que ver cada coisa, cada situação, já é o próprio mal dominando. Mas na vida de um cristão, existe aqueles dias, amor, que parece assim que o inferno todo se preparou e disse, hoje nós vamos ir em cima do fulaninho de tal. Hoje vamos colocar toda a força lá. Nunca aconteceu contigo? Que vem com tudo aquilo? Esse é o dia maligno. A palavra usada aqui não é mal, é maligno, dia maligno, o dia em que aparece assim que todo o inferno se levanta contra ti. Por quê? Porque por alguma razão Por quê? Porque tu é um filho de Deus, de repente tu tá ali lutando, ou porque tu também pode estar em pecado, pode estar no erro, pode estar negligenciando, ou então porque realmente tu tá fazendo algo que agrada a Deus e eles querem vir com tudo para te parar. Então, por isso a importância de estarmos aqui alicerçados, estarmos aqui fundamentados com essa armadura. E nunca podemos nos esquecer de que quem ensinou a gente que nós temos que orar para nos livrar do dia mal? O que fala lá na oração de Jesus? Livrai-nos do maligno. Livrai-nos do mal. Ou seja, por quê? Porque o dia mal, o dia maligno, aquele dia em que o inferno todo vai vir diretamente contra ti, Jesus diz que a gente tem que orar. Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Olha só a oração. Olha só a importância da gente orar e estar revestido aqui com essa armadura. Pois é, nós vamos concluir então aqui esse versículo 13, que nos exorta então a vestir, né, a usar todas as peças dessa armadura. Na semana que vem nós vamos falar sobre todas essas peças, vamos falar com detalhes sobre o significado que Paulo estava falando sobre essas peças aqui da armadura, se inspirando naquela armadura do exército romano. Mas só para adiantar, nós vamos falar sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, os sapatos da paz, que é o evangelho da paz, né? O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Bom, esses versículos aqui, do 10 até 13, eles enfatizam 5 coisas importantes aqui, que é a soberania de Deus, a realidade de uma guerra espiritual, quer dizer, o poder é de Deus, esse poder ele disponibilizou para os cristãos, e uma realidade de uma guerra espiritual, nós estamos envolvidos na guerra, e a necessidade da força da armadura de Deus, que se nós estamos nessa guerra, nós temos que ter uma armadura, e por isso que o nosso Senhor Jesus disponibilizou essa armadura de Deus. E também aqui fala dessa perseverança dos santos, né? A firmeza na fé que nós, os cristãos, temos contra essas adversidades espirituais. Então, só para concluir esses versículos, porque na semana que vem nós vamos
falar então sobre essas ordens que Paulo dá aqui nessa guerra, as ordens da guerra espiritual, sobre usar toda essa armadura de Deus, a importância dessas peças da armadura de Deus. Bom, nós estamos concluindo. Tem alguma coisa mais para falar, Nina, sobre esse estudo? Não, é isso aí. Uma guerra de resistência, uma batalha de resistência. E as 5 ordens da guerra espiritual são essas. A primeira ordem, sejam fortalecidos em Deus, no Senhor. Segunda ordem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Terceira ordem, defenda a sua posição. Nós temos uma posição como cristãos. A quarta ordem, fique alerta. Nós temos que estar alerta contra esses ataques do diabo. E a quinta ordem, sejamos persistentes nas orações. E nas orações vamos entrar lá no final, então, do capítulo, né? Mas, só para adiantar aquilo que nós vamos falar na semana que vem, vamos adentrar, então, nessas peças da armadura de Deus. E eu convido a todos vocês que não percam esse vídeo. E quem quiser conhecer esse estudo mais profundo que estamos fazendo desde o ano passado, né? O estudo de Efésios, você pode então entrar lá na playlist e procurar os anteriores para você entender o contexto de toda a carta dos Efésios. Acho que já são 18 vídeos, se eu não me engano. Pois é. Mais ou 18 vídeos já, do dispositivo, versículo por versículo. É muito importante tu estudar desde o princípio para entender, tá, meus amores? Então, nós chegamos aqui ao final desse estudo de hoje, desse vídeo, e queremos fazer uma oração. E principalmente para que Deus venha capacitar os cristãos. Você que é um cristão verdadeiro, você que tem nos acompanhado, e de repente você diga, olha, eu me encontro fraco. De repente você está cheio de incertezas e você precisa desse fortalecimento. Nós vamos orar por todos os cristãos e aqueles também que não são cristãos, mas por alguma, não é casualidade, você está assistindo esse vídeo e eu creio que Deus fará a obra na vida de cada um de vocês, tá certo? Vamos falar com Deus em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse vídeo, meu Deus, que o Senhor nos permitiu gravar, para que essa pessoa seja alcançada pela Tua Palavra, meu Deus, porque o intuito desse vídeo é alcançar os perdidos e fortalecer, meu Pai, os cristãos e transmitir a Tua Palavra a todos. Então nós te pedimos agora, em favor de todos que estão nesse vídeo, seja de um hospital, de um presídio, do seu trabalho, meu Deus, na sua casa, todos sejam alcançados pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, meu Pai. Meu Deus, nós oramos pelas famílias, oramos pelos entes queridos dessa pessoa, que a Tua mão chegue até elas, que a Tua Palavra venha abrir os corações, venha, meu Deus, abrir os ouvidos daqueles que agora nos acompanham, e que todos os cristãos, meu Pai, sejam fortalecidos pela Tua Palavra, venham entender, compreender que eles estão nessa guerra, que eles estão envolvidos nessa guerra, e que eles precisam, meu Pai, estar fortes e revestidos dessa armadura. É o que eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, nós vamos ficar por aqui. E se você ainda não apertou no botão aí para se inscrever no canal, se inscreva no canal. Curta esse vídeo, compartilhe também com o máximo de pessoas e faça um comentário para que o algoritmo entregue esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.